Muito bem, chegando aqui mais uma vez para mais um Conexão Smart Solution, entrevista aí com o Mário Trentin, também hoje conosco, apresenta o prefeito Isaías Santana de Jacareí e o Marco Marcelino, CEO da Serinews, tá certo a pronúncia? Perfeitamente. Seja bem-vindos aí, muito bom dia. Mário, tudo bem com você, tranquilo? Muito bom dia, tudo mais bem. Uma entrevista com os nossos parceiros e apoiadores também do evento? Vamos lá, bom, vamos falar o site logo aqui, tá o QR Code aí na tela para quem está assistindo no YouTube, mas o Conexão Smart Solutions no dia 2 de abril, www.conexãosmartsolutions.com.br. Patrocínio aí da Modern PMO, tá certo o termo, né? Tá isso, certo. Né? Então tá bom, NIBR, Agência Gecko, Apoio Institucional, Sebrae de São Paulo, Senai, Ciesp, Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, Prefeituras de Jacareí, Caraguatatuba, Taubaté, Pindamonhangaba e também São José dos Campos. Seja bem-vindo, Mário, fique à vontade. Isso aí, bom, continuando, né? Estamos falando aqui sobre os escritórios de projetos, a gestão de projetos, especialmente o desenvolvimento da região do Vale do Paraíba, tendo as visitas ilustres aqui dos nossos prefeitos para falar um pouco sobre o desenvolvimento das cidades, os seus projetos, o uso de tecnologia e inovação. Tivemos em entrevistas anteriores também o Senai, a Ciesp, e hoje com o nosso prefeito Isaías de Jacareí. Queria começar aqui sabendo um pouquinho sobre os principais projetos da cidade nesses últimos anos. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui. Estou meio fora do ambiente, porque nós que fomos alfabetizados com uma língua apenas, temos dificuldade de conviver com esse mundo novo da tecnologia. É verdade, você tem a geração que começa a ser alfabetizada em duas línguas não tem dificuldade alguma. Mas se eu sei o que eu entendo. Quando você pega a criançada aí hoje, é impressionante, né? Aí muda completamente a história, né? Principalmente a criançada que tem acesso à internet. Exatamente. Né? Olha, eu acho que as cidades precisam rever a cada período as suas prioridades, e nem sempre são as prioridades que os governantes entendem que devam ser, mas sim aquelas que o povo aponta, porque nós dependemos de aprovação popular e dependemos de voto. As cidades têm suas carências. Nós tínhamos eleito a saúde como um grande desafio de dar um salto de qualidade no atendimento. No entanto, fomos surpreendidos com os problemas de drenagem, que desde o ano 2017 tem assombrado a cidade. Então, nós tivemos que canalizar o esforço de financiamento e também de recursos próprios para resolvermos o problema das drenagens. Entregamos 5 grandes obras e temos 5 em andamento, e ainda tem 4 em projetos para comprometerem o próximo governo. Além disso, o sistema viário em Jacareí sempre foi um sistema muito tumultuado. Jacareí cresceu como uma espécie de barriga paralela à Dutra, e você tinha uma via principal, a Estrada Velha, saindo da Dutra na direção de São José dos Campos, vindo até a Dutra na direção de São Paulo, e nesse trecho o grande desenvolvimento urbano. Isto fez com que a Dutra se passasse, com o passar dos tempos, uma avenida importante para os deslocamentos da cidade. Dar uma alternativa para o morador de Jacareí, principalmente aquele que tem alguma relação com São José, era uma grande prioridade, nós estamos entregando. Agora, precisa avançar o rodoanel na outra direção. E eu diria que a educação pública tinha 2 grandes desafios: universalizar o ensino infantil e universalizar o ensino de creche. Conseguimos o infantil em 2018 e o de creche em 2022. Então, dentro daqueles desafios que a gente percebeu e a gente pôde combinar com a população nas eleições, eu estou satisfeito de ter caminhado para a solução de muitos deles e solucionado alguns. Muito bom, excelente. E falando aqui também sobre dados, que hoje é o nosso tema aqui, a inovação, dados e a gestão de projetos, queria passar para o Marco, presente um pouco da Serinews, e aproveita e fala sobre projetos de saúde, projetos públicos e os dados nas cidades. Pô, obrigado, um prazer estar aqui novamente. Eu que me tornei um grande fã do trabalho que vocês fazem aqui, parabéns. Muito obrigado. E gostoso falar do evento que acho que movimenta a cidade. Eu tive na última edição e vi o quão rico foram as discussões e a participação ativa de muitas empresas. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi uma série de convites de empresas de São José para conhecer um pouco mais sobre o trabalho de dados, e eu acho que isso daí é o que permeia o trabalho da nossa empresa, né, da Serinews, que é uma agência de inteligência baseada em dados. Então, hoje a gente ajuda empresas do Brasil inteiro, médias e grandes empresas, e algumas áreas públicas com
algumas tecnologias como telemetria de ambientes, onde a gente hoje consegue coletar dados, por exemplo, num hospital e fazer com que a gente elimine ou identifique em primeiro momento a ineficiência de um processo. E a gente consegue até ir num nível, dando um exemplo bem prático, de identificar se um leito está vazio e o ar-condicionado está ligado. E saber que aquilo é uma taxa de ineficiência e a gente começar a colocar a correção através de algoritmos para que aquilo não aconteça novamente. Então eu acredito muito que os dados possam ajudar as empresas e as prefeituras, né, de uma maneira geral, a melhorar o seu processo de eficiência num momento em que a gente está aí discutindo eficiência energética e tantos outros desafios, que crises sanitárias e uma série de coisas que eu acho que faz com que cada ponteiro possa mexer no bolso do contribuinte. Com certeza. Isso tem tudo a ver com a gestão de projetos e nós vamos ter os casos das prefeituras no Conexão Smart Solutions, também das empresas, as startups e inovação no Parque Tecnológico de São José dos Campos. E eu queria perguntar aqui para o nosso prefeito também, como é que é a otimização de recursos para os projetos, como é que a gente faz essa gestão eficiente dentro das secretarias hoje? Olha, eu acho que o grande problema é a manutenção e a organização dos dados. É uma infraestrutura muito cara. Nós tivemos algumas iniciativas de financiamento de bancos públicos, mas desde a pandemia nós não tivemos nenhuma oferta significativa. E esses equipamentos virarem obsoletos de uma hora para outra é uma rapidez muito grande, que não combina com o ritmo de investimento público, principalmente porque os municípios não têm capacidade de ampliar o seu real poder de arrecadação. Os tributos econômicos estão no governo federal e no governo estadual. Então, esse crescimento da economia não beneficia diretamente os municípios, a não ser aqueles médios e grandes que dependem do ICMS, da quota parte do ICMS e do ISS. Os demais, não. Então, eu diria que só depois de 2 anos é que os municípios começam a receber o efeito de algum crescimento econômico. Com isso, atrasa demais a capacidade de investir em dados. A gente tem sistemas de dados que organizam os serviços básicos, as demandas da população, mas a esse nível de definir eficiência de procedimentos, com exceção de algumas cidades, Curitiba, São José dos Campos, São Paulo, as médias do Brasil não têm essa capacidade. Nós partimos do básico, que é acabar com o papel, que é digitalizar todos os documentos da municipalidade e também dos munícipes, inclusive na área de planejamento, que é uma grande demanda. Partimos do básico, que é manter as demandas da população e os atendimentos tudo em dados, em sistema, portanto, inclusive marcar serviços, mas a gente precisa avançar para a gestão, para olhar para esses dados na hora de tomar as decisões e fazer modificações nos serviços. Com certeza. Essa jornada de maturidade, ela acontece tanto no serviço público quanto privado. A gente pensa, as empresas maiores muitas vezes estão mais estruturadas em termos de governança, projetos, dados, acesso à tecnologia, inovação, enquanto as pequenas nem tanto. Tivemos a participação da Ciesp e do Senai em entrevistas anteriores aqui sobre os programas de que o Senai presta consultoria gratuita para as empresas pequenas, ajudando nessa parte de tecnologia, assim como as prefeituras também procuram se desenvolver e começando pelos serviços básicos, como o prefeito está falando aqui, para que a gente vá progredindo e cada vez mais tendo transparência, bom uso dos recursos, boas metodologias de gestão de projetos. Mas por falar nas empresas, né, perguntar aqui para o Marco, como é que nas empresas privadas você tem exemplos de bom uso de dados e projetos de dados? Eu acho que a pergunta ela é bem interessante. Primeiro porque eu acho que existe um desafio, não só das grandes empresas, mas também a possibilidade das menores começarem a utilizar, porque a tecnologia está se democratizando de uma forma que sim permite que uma pequena empresa possa estruturar as suas informações através de tecnologias acessíveis. Ou seja, a gente tem essa capacidade hoje instalada e para todos de igual forma, vamos chamar dessa forma. Eu acho que tem um ponto que a gente pode trazer como um lembrete, que eu acho que é a segurança desses dados.
que eu acho que é um ponto importante e um desafio também para andar paralelo a esse investimento que as empresas têm feito para melhorar os seus processos e para fazer disso melhores resultados. Hoje, na indústria, principalmente a indústria privada, ela tem utilizado muito essa questão de dados quando ela consegue coletar de maneira efetiva aquilo que ela vai usar. Então, de maneira prática, não é você coletar um monte de dados e fazer um bando de dados. Mas é efetivamente você coletar somente aquilo que você vai fazer utilização para melhorar os seus processos. Um outro ponto é a camada de organização desses dados. Como é que eu ajusto essas informações para que isso tenha algo que vá ao encontro das minhas metas e dos meus objetivos como empresa. Então você tem, por exemplo, muitas empresas com o objetivo hoje de se transformar cada vez mais ESG, cada vez mais sustentáveis, e elas precisam organizar os dados para fazer com que essa coleta, essa organização, ela dê informações num nível de análise, que é um terceiro ponto. Então hoje a gente tem muitas indústrias que estão utilizando dados para conseguir mensurar, por exemplo, como um funcionário está sendo efetivo dentro da sua planta. Então, você tem lá um empresário que tem lá 70 mil funcionários, como é que você monitora 70 mil pessoas trabalhando? É um desafio. Sim. E a tecnologia e a organização de dados permite que você crie um range e fala, olha, quem não tiver 85%, por exemplo, dentro dessa utilização, me avisa. Então, ele consegue utilizar isso a partir, quando foge do range, e falar, olha, essa pessoa aqui, ou ela precisa ser treinada, que é o mais recomendável, dentro daquilo que a gente está pensando nos dias de hoje, como de forma sustentável, ou ela precisa ser substituída. Então, a gente trabalha hoje em várias camadas, onde os dados eles dão informação para a tomada de decisão de maneira eficiente. Mário, estou analisando aqui, é bacana a conversa hoje, é bem interessante, o prefeito Isaías falou há pouco aí sobre eliminar papel, enfim, né? E a gente pensa no setor privado e no público, nos setores privado e público. Por outro lado também, vamos pensar em casa também. Muitas vezes o cidadão trabalha numa empresa, ele lida com tecnologia, seja no setor privado, marca, ou seja no setor público, e de repente ele vai para a casa dele, ele não entra no site, por exemplo, para resolver um problema dele. Ele quer ter a prefeitura, ele quer ter uma Receita Federal pessoalmente para resolver o problema, sendo que hoje todo mundo resolve de forma online. Então, acho que dentro desse histórico todo, é importante também a presença dentro de casa também, né? Acho que vale isso como uma educação tecnológica até, né, Mário? Sim. A gente chama isso aí da literacia digital. O prefeito estava falando um pouco aqui, né? Hoje as gerações mais novas já não vão em nenhum tipo de serviço público, alugam apartamentos, carros, resolvem tudo ali eletronicamente. Mas é uma mudança cultural que vai acontecendo através do aprendizado e da conscientização. Acho que a gente tem um papel muito grande isso na educação, as próprias prefeituras e o governo se modernizando e fazendo a digitalização, e apoiado pelas empresas também, né? O que nos ajuda a desburocratização. Então, muitas das cidades têm feito isso, né? Que era a nossa próxima pergunta aqui também para o prefeito, né? Como é que têm sido as iniciativas de empreendedorismo e inovação para a geração de emprego? Seja a desburocratização ou mesmo a educação para o empreendedorismo e o apoio dessas agências que estão ao nosso redor também. Olha, Mário, eu acho que a região metropolitana do Vale tem um grande desafio, que é transformar os serviços não municipais que estão nas cidades em serviços da região metropolitana. Nós temos aqui, por exemplo, o Parque Tecnológico, que é em São José dos Campos, mas não é de São José dos Campos. É um parque da região, é um parque que recebe recursos estaduais, recursos federais, e é um parque que, para São José dos Campos, ou com a Prefeitura de São José dos Campos, eles têm um entendimento de gestão. Para as outras prefeituras, eles são vendedores de serviços. É como se São José dos Campos estivesse conduzindo o BOIG e nós pegando carona. Isso não pode, isso precisa ser revisto. Porque as coisas que são desenvolvidas como soluções tecnológicas, com financiamento do governo federal e do governo estadual, não podem ser privativos de uma prefeitura. Eles precisam minimamente serem matrizes que possam ser reproduzidas e desenvolvidas, guardadas devidas peculiaridades, em todas as cidades. A gente tem que desenvolver a região inteira. Então, você tem níveis absolutamente díspares de uma cidade para outra.
Jacareí, São José, Taubaté podem ir no mesmo ritmo. Mas não acontece a mesma coisa em relação a Jambeiro, Paraibuna, em relação a Monteiro Lobato. É até desumano imaginar que eles tenham essa capacidade. E o que faz com que a gente coloque essas prefeituras menores como vítimas de oportunistas, de pessoas que vêm oferecer serviços sem preparo, de dificuldades do processo licitatório, fazer uma licitação na área de tecnologia, usando a legislação de inovação tecnológica, tem que ter equipes especializadas. Ou então as prefeituras contratam alguém para fazer uma licitação de outra pessoa. E você cria um círculo bastante vicioso, com bastante responsabilidade. Então, eu acho que, principalmente na região metropolitana, tem um grande desafio, que é a integração das políticas de desenvolvimentos tecnológicos. Sim. E também a questão de as prefeituras e todo o serviço público poder aproveitar bem a parte de inovação, a lei de startups. Nós vamos ter isso como parte do workshop. Tem um dos workshops sobre a gestão pública no Conexão Smart Solutions, que trata exatamente das leis de incentivo ao empreendedorismo e à inovação junto às prefeituras que também. É uma dificuldade muito grande das prefeituras e dos procuradores da prefeitura se apropriarem dessas leis e também da visão dos tribunais e Ministério Público, que são conservadores por excelência. Sim. Então, isso tem que partir de um grande grupo que conscientize o Ministério Público, que conscientize o Tribunal de Contas e diga, isto é para a região. E para isso é importante o PAC ter esta configuração a partir dos incentivos que recebe, tanto do governo federal como do governo do Estado. Você acha que falta mais liderança, prefeito? Eu acho que falta liderança política no Vale, você sabe, né? Faz tempo que a gente não elege ninguém, faz tempo que a gente elege pouco, faz tempo que a gente se mobiliza para coisas realmente que valam a pena. Nós estamos, por exemplo, na região metropolitana, discutindo desde a minha posse muralha eletrônica. E não passou dessa discussão e a muralha ainda é projeto. Então, 8 anos discutindo muralha eletrônica, a gente acaba até nem tendo incentivo para ir lá, né? Sim. Bom, e temos aqui, vamos voltar à segurança de dados, né? O Marco tinha falado um pouco sobre a segurança de dados e privacidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que também tem muitas empresas hoje coletando dados e utilizando dados de forma indiscriminada, né? Uma coisa é escolher o dado certo, senão você não pode tomar decisão, mas a outra coisa é que não pode sair pegando dados por aí, né? Não podemos fazer uso indevido de dados. Tem uma lei, inclusive, federal que está tentando organizar a casa, né, e proteger um pouco os dados sensíveis de pessoas físicas, que eu acho que é uma iniciativa muito positiva. Porém, a gente também tem que tomar cuidado, porque quem cria leis precisa ter, de fato, um conhecimento mais explícito, não somente tácito. É muito importante a gente criar leis a partir da nossa cultura e do nosso desenvolvimento e a necessidade do nosso povo. Né? A gente pegar leis que são da Europa e simplesmente falar, porque lá fizeram, a gente instituir aqui, isso é um grande erro. Né? Então, sim, eu acho que a gente está caminhando para uma digitalização, eu acho que as pessoas em casa estão tendo esse contato com a tecnologia e horas elas ficam confusas para saber se eu vou na agência, se eu não vou, ao mesmo tempo em que você tem grandes empresas que estão investindo teoricamente certo e praticamente errado. Um exemplo prático. Você tem, por exemplo, grandes bancos que investem em imagens, mas o teclado duro que a dona de casa tem dificuldade para apertar lá no caixa, ele está levando em consideração a segurança do vandalismo, mas não a eficiência da experiência de consumo dela. Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que caminhar efetivamente com um conceito onde a gente desenha algo que é específico para o Brasil e para as capitais e os municípios e para as pessoas que estão dentro de casa. No grão detalhe. Além do que, para o usuário, determinados cadastros é um desafio, né? É um desafio. É um desafio. Aliás, eu estou aqui com alguns dados de Jacareí que tem 29.554 empresas ativas. Né? Então, isso mostra uma grande oportunidade, um grande volume de empresas e de empreendedores que têm sim que se desafiar para fazer os seus negócios gerarem resultado para os empreendedores e gerar também uma capacidade de emprego, né? Para você poder fazer a economia girar. Né? Eu atribuo aqui cerca de 50 mil CLTs, por exemplo, na região, e
para você fazer com que essas empresas elas criem um progresso, você precisa ter dados. Sim. Não dá mais para o empresário fazer a nota fiscal na mão. Não existe mais aquele talão. E se ele tivesse que voltar para fazer aquilo na mão, ele não teria habilidade para crescer e ele precisa da tecnologia. Então a gente já venceu essa barreira da tecnologia. O que a gente precisa associar a esse crescimento é sim a questão da segurança da informação, dos dados. E aí, se eu não vou fazer uso daquela informação devida, eu não tenho que me apropriar. Eu tenho que acabar com essa cultura de que vou comprar um banco de dados para poder encher a paciência das pessoas. Desculpa, eu quase... Nem pode mais. Me exaltei aqui falando se empolgou. Não, empolguei, E eu acho que é preciso com que a gente transfira através desses cursos e desses treinamentos essa educação. Compartilhar o conhecimento para mostrar, olha, você não precisa comprar um dado para você fazer o seu negócio crescer. Se essa pessoa for num evento, por exemplo, como Conexão Smart Solution, ela vai ter muito mais insights de como ela pode crescer o negócio dela através de projetos do que copiando dados. E fazendo a coisa de uma maneira discriminada. E tudo isso, né, Marcos, será discutido dia 2 de abril lá no Conexão Smart Solution, no Parque de Inovação Tecnológica. Né? Então as pessoas já podem acessar o site, é isso. Para fechar com vocês aqui, que o nosso tempo está se esgotando, né? Mas é importante passar o site também, o QR Code, para poder as pessoas participar conosco lá nesse 2 de abril. Né? É isso aí, dia 2 de abril. Então estamos com o QR Code aqui, quem está assistindo ao vivo no YouTube ou a gravação. Ou visite o site conexãosmartsolutions.com.br. Vamos tratar de todos esses assuntos para as empresas, para as startups, inovação, também com a participação das prefeituras e do governo do estado. Vemos você no dia 2 de abril. Mário, obrigado a você, bom dia, sucesso. Prefeito Isaías, mais uma vez, muito obrigado, sucesso. Nós estaremos juntos lá, né? Olha, não poderia deixar de dizer para ele ir devagar nesse descarte, porque todo documento é importante para a história. Mas dá para digitalizar também, né, prefeito? Inclusive nato digital. Não pode ser descartado pela conveniência do interessado, da empresa. É um serviço público isso, mas agradecendo a oportunidade, estaremos contribuindo naquilo que a gente pode apresentar de inquietações, porque soluções eu não as tenho. Não, tá certo. Marco, muito obrigado, sucesso a você. Eu agradeço a oportunidade e eu acho que quando a gente entender todas as respostas, vem alguém e muda as perguntas. Então, nosso desafio é isso.